Graça e paz, Ministério Recomeçar. Vamos lá, mais um vídeo no canal, mais uma palavra de Deus sendo lançada, sendo espalhada por Deus aqui. O canal, como sempre a gente fala, não é para parar em quem está assistindo. Você pode compartilhar, você pode curtir, você pode comentar. Espalha, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas, conforte mais corações, mais famílias, cure mais pessoas. Então nos ajude também a levar esse trabalho, a levar o evangelho adiante. E eu queria começar já falando sobre isso, sobre como a gente começa, quais os primeiros passos que a gente dá de fé, quando a gente está no mundo, quando a gente está de costa, né, para as coisas de Deus, quando a gente não enxerga ainda as coisas de Deus. É muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto, é muito difícil a gente abrir mão do que a gente faz, do que a gente acredita, do que a gente imagina ser certo, para abraçar a verdade de Deus, para abraçar a verdade de Jesus, que é totalmente diferente da nossa. Às vezes a gente tem uma visão deturpada do que é certo, do que é errado, e a gente nem tem ideia disso. A gente não faz por mal, mas os problemas do mundo, a forma como a gente foi criado, as pessoas que nos rodeavam, as circunstâncias que a gente entrou na nossa caminhada, no nosso caminho, fez com que a nossa mente fosse para outro caminho, fosse para a visão diferente, para a visão do mundo. Mas Deus quer abrir sua mente, quer abrir a sua visão hoje para as coisas do reino, para as coisas de Deus, porque a palavra dele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, não existe outro caminho, você não vai conseguir ir por outro caminho, você não vai ter a paz que excede todo o entendimento por outro caminho. É isso que a gente precisa entender. E uma das coisas mais difíceis para mim foi aceitar isso no meu coração, porque nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente mais precisa, a gente costuma clamar a Deus, buscar a Deus, pedir para Deus resolver os nossos problemas, mas a gente não está de fato entregue ainda. A gente não está de fato cumprindo os princípios dele para que ele faça na nossa vida o que a gente precisa. E isso é a parte mais difícil. A gente já queima no coração por Deus, a gente já queima no coração por milagres, para que Deus supre as nossas necessidades, mas a gente ainda não entende como que isso acontece, por onde começar, como que eu faço para me livrar de tudo que não é dele. Mas eu tenho uma boa notícia para você: se isso está no teu coração, se tem essa pequena vontade no teu coração, se você entende que a vontade dele é muito melhor que a nossa, se você entende que a vontade dele vai muito além de nosso entendimento, que ele é o único caminho, se você entende isso, você já deu o primeiro passo. O primeiro passo é a gente entender e a gente aceitar que Jesus é o nosso caminho, que Jesus é a nossa luz, é a nossa direção. Se a gente entendeu isso, a gente já deu o primeiro passo de fé. O passo que vem a seguir é você aceitar e se lançar. Eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa renunciar tudo aquilo que é da carne, a gente precisa renunciar tudo aquilo que não é de Deus. Mas Bismarck, eu não sei o que é de Deus, eu não sei o que é da carne, eu não sei o que é meu e o que é dele ainda. Tudo que é seu, tudo que é de você e não de Deus, você vai perceber quando você começar a orar, quando você começar a ler a palavra, quando você se entregar para Ele, todas essas respostas vão começar a ficar claras na sua mente. Nada vai acontecer de um dia para a noite, você vai acordar e vai ser santo, isso não existe. Eu falo diversas vezes em todos os vídeos que eu gravo, quando eu prego na igreja, eu sempre falo a mesma coisa. A gente não precisa ser santo para servir a Deus, a gente não precisa esperar estar perfeito, com a vida em ordem para servir a Deus, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos limpa de todo mal, de toda impureza. É Ele que tem esse poder de nos limpar, de nos moldar, de quebrar quem a gente é e refazer, porque só Ele conhece quem nós somos mesmo de fato. Foi Ele quem nos desenhou, então Ele sabe a nossa melhor forma. Entende isso? Se Ele sabe a nossa melhor forma, Ele está olhando pra gente e vendo que a gente não está daquele jeito, daquela forma que Ele planejou, Ele vai limpar, Ele vai restaurar, Ele vai quebrar se for necessário e fazer tudo de novo. Você só precisa se permitir a isso. Você não precisa fazer tudo isso sozinho, você não precisa lutar sozinho, você não precisa buscar sozinho para que isso aconteça. Você precisa acreditar na palavra dele, você precisa dar esse passo de fé em direção a ele, começar a buscar, a clamar, a ler a palavra, a buscar nas escrituras as respostas que você precisa, porque está tudo lá. Eu escuto muitas pessoas falando sobre alguns versículos da Bíblia que foi escrito há 2000 anos atrás e hoje responde muitas perguntas. E será que a tua pergunta, só a tua, só você,
não encontra lá a resposta que você precisa? Será que Deus esqueceu só de você? Você acha mesmo isso? Eu acredito que da mesma forma que várias pessoas estão encontrando o caminho lá na palavra, várias pessoas estão abrindo a visão na palavra, Deus também vai te responder através dela. Se você não tem a facilidade de leitura, se você não aprende dessa forma, escuta alguém que fala de Deus, escuta alguém que prega de Deus, busca algum ministério, alguma referência, mas você precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Quando você começa a ser alimentado, quando você começa a se alimentar muito mais da palavra de Deus do que das coisas do mundo, o teu comportamento, a tua visão, o teu coração já vai mudando automaticamente. Eu vejo as pessoas em algumas igrejas pregando de paletó e gravata, eu acho isso lindo. Mas eu não me vejo dessa forma. Você precisa se aceitar, você precisa entender o seu limite, você não precisa olhar os outros e querer ser igual. As pessoas que estão lá, que estão pregando, que estão levando a palavra, não são santos também. A gente também está passando por tratamento ainda, todos os dias é um conhecimento diferente, é algo diferente que Deus nos mostra, é algo diferente onde Deus abre a nossa visão, o nosso coração para entender um pouco mais dele. Cada dia a gente tenta ser melhor do que o dia de ontem. E é assim com você também que está iniciando a caminhada de fé. Você precisa entender isso. Você precisa aceitar isso, que você não precisa ser perfeito para seguir a palavra de Deus. Você só precisa dar o teu passo e entender que Ele vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. A partir do momento que você começa a ler, que você começa a escutar, que você começa a se entregar, aí você vai ver que todas as respostas que você precisava estava todo o tempo ao teu alcance. Aí o teu pensamento vai mudar e você vai entender que você deveria ter buscado isso lá atrás, você deveria ter buscado isso antes. Mas eu queria te dizer que se você buscasse antes, talvez você não encontrasse, porque é tudo no tempo de Deus. Talvez todas as dificuldades que você passou, todos os problemas que você está enfrentando, seja um tratamento para lá na frente você conseguir ajudar mais pessoas. Porque Deus não está atrasado, Deus não errou. Talvez você tenha se perdido, mas Deus tenha permitido isso, para lá na frente te honrar, te dar dupla honra. As pessoas que estão te afligindo hoje, que estão te julgando hoje, podem te olhar lá na frente e não te reconhecer mais, não reconhecer a pessoa que você se tornou. Porque quando você aceita a palavra de Deus, você é nova criatura, você se torna outra pessoa. Eu já falei isso algumas vezes, mas quando alguém te vê na rua e falar que não te reconhece mais, que você não é mais a mesma pessoa, porque você está indo para a igreja, você está mudando, você precisa sorrir, você precisa entender que é Jesus trabalhando. O mundo precisa sim, de fato, enxergar a tua mudança no teu comportamento, na tua forma de falar, na tua forma de se vestir. As pessoas precisam reconhecer isso de fato, porque a presença de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus não fica escondido. Quando Ele começa a trabalhar na tua vida, isso fica visível para todos que te rodeiam. Então quando você vê que a mudança está fazendo efeito, quando você vê que as pessoas não te enxergam mais como enxergavam antes, os assuntos que as pessoas te chamavam antes não é o mesmo assunto mais, são assuntos diferentes. Você vai ver pessoas que te chamavam para falar do mundo, te chamando de novo, mas para falar de Deus. Você vai ver como é poderoso o trabalhar de Deus, quando você aceita isso para a sua vida. Lá em João 3,3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu queria dizer para você, se permita nascer de novo. Bismarck, mas para mim é muito difícil. Não é para você, é para todo mundo, é muito difícil. Mas você precisa aceitar, porque depois que você aceitou, depois que você deu o primeiro passo, tudo vai se tornar mais leve. O teu fardo que está pesado hoje, tudo que você está tentando carregar sozinho, você chega a andar curvado com todos os problemas que você tem. Quando você entender que você vai trocar de fardo com Jesus, Ele vai te dar o fardo dele que é leve, você vai ver que você precisava disso. Não é questão de só querer, é de precisar. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos disso. E é por isso que temos que buscar Ele, porque só Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Deus me trouxe aqui para falar com pessoas que têm um desejo no coração de servir a Ele, mas ainda estão bloqueadas por orgulho, por vergonha, por medo.
do que as pessoas vão pensar, ou do que a própria família vai pensar, ou do que ele mesmo vai pensar sobre si, porque é difícil aceitar as mudanças, mas Deus está falando com você. Se tem um desejo pequeno que seja no teu coração de me servir, de me conhecer, se lança nisso, se joga isso, se apega a isso, porque é isso que vai mudar a tua história, é isso que vai mudar o teu casamento, a tua família, é isso que vai mudar a vida do teu filho, da tua mãe, dos teus pais, é isso que vai mudar todo o cenário que você está precisando. Sozinho é muito difícil e você não precisa passar por isso sozinho. Eu sei que algumas situações que o mundo coloca pra gente, a gente olha ao redor e não vê ninguém, mas talvez seja a chance de você abrir o teu coração para Deus. Talvez tudo isso que está acontecendo ao seu redor seja só te preparando para você aceitar a palavra de Deus, para você aceitar o destino que é com Deus. Lá em 2 Coríntios também, 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu declaro em nome de Jesus coisas novas na tua vida, na tua casa. Eu declaro em nome de Jesus coisas novas na tua mente, no teu coração. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus invadindo esse ambiente que você está hoje. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus invadindo a tua mente, para que você entenda que Ele pode transformar, que tudo que você fez, que tudo que você é, não importa mais, Ele vai fazer morrer, não vai existir mais, vai ser nova criatura a partir do momento que você aceitar a palavra dEle, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dEle, a mansidão dEle, a humildade dEle vai invadir quem está assistindo, vai invadir o coração de quem está assistindo, para que entenda isso, para que abra os olhos para isso e para que venha viver o novo de Deus. O que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua família, vai muito além do que você entende. Vai muito além do que você pode enxergar, do que você pode alcançar. Aceita isso, queira isso para a sua vida. Dê o primeiro passo de fé. Você não precisa fazer muito hoje. É um passinho de cada vez, é um degrau de cada vez, é uma peça do quebra-cabeça de cada vez. Cada vez que você dá um passo, Deus te mostra algo mais. Cada vez que você dá outro passo, Ele vai te mostrando e vai te mostrando. Daqui a pouco você vai estar tão perto dEle que as pessoas ao teu redor vão enxergar o brilho dEle em você. Daqui a pouco você vai estar tão íntimo de Deus que você vai conseguir ouvir a voz dEle quando se deitar. Daqui a pouco você vai estar tão perto de Deus que todas as suas decisões vão estar pautadas à palavra dEle. Daqui a pouco você vai estar tão íntimo de Deus ao ponto de ver Ele quando estiver em comunhão. Você vai estar tão íntimo de Deus que você vai ouvir a voz dEle te dando a direção dos seus planos, dos seus projetos, da tua casa, do teu casamento. Você vai ouvir nitidamente Ele sussurrando no teu ouvido o que você precisa fazer e como deve fazer. Às vezes hoje você não escuta ninguém, você não sabe para onde seguir, mas Deus está falando: quando você me aceitar, quando você entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo esse caminho vai se abrir, os teus olhos vão se abrir, e eu vou te mostrar para onde ir, como ir e onde deve. Aceita isso para a sua vida. Dê só o primeiro passo de fé e acredite no poder de Deus, que Ele vai fazer, Ele vai cumprir, e eu tenho certeza que os planos dele são muito maiores que os seus e vão se cumprir na sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.